Muito bom dia a todos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, por podermos falar a respeito da doutrina consoladora. Este verdadeiro ato de amor, este perfume de paz que consola nossos corações ainda atormentados por tantas dúvidas e incertezas. Dentro de nossa marcha evolutiva, temos esta joia preciosa, vinda das esferas superiores, para revelar ao homem as dúvidas intrínsecas de todos nós. De onde viemos? Quem somos? Qual a finalidade da vida? O que será de nós? O que será de nós quando o mundo orgânico falir? Ou quando a fatalidade com a aparente injustiça nos alcançar? E quando aqueles que amamos ou conhecemos retornarem para a vida espiritual? O que será deles? O que será de nós? A doutrina espírita, em sua tríade maravilhosa, nos faz compreender os verdadeiros postulados da verdadeira existência. A ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. A maravilhosa filosofia de comportamento, que faz o ser crescer através da modificação das suas próprias atitudes, fazendo com que ele descubra em si os potenciais reais da alma, para que ele possa valorizar aquilo que realmente é certo. E o aspecto religioso, a religião cósmica do amor. Então nós estamos de frente com uma revelação que irá nos fazer crescer através do entendimento, através da fé raciocinada. E é o próprio cristianismo redivivo que vem trazer a revelação. A palavra revelação vem do verbo revelare, do latim, que significa retirar o véu. Uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações à época que o homem está vivendo. A exemplo de Jesus, a revelação maior, que vem dizer a todos nós: eu não vim descumprir a lei, mas cumpri-la, demonstrando esse caráter da revelação. Todas estão entremeadas entre si, uma em sequência da outra, e a revelação maior é Jesus. A doutrina espírita, que é uma promessa do Cristo para os seres humanos, vem trazer a esta época que vivemos as revelações que são de acordo com a época que estamos. Uma época em que o homem dá grandes saltos de inteligência, consegue vasculhar uma pequena parte do macrocosmo, do microcosmo, da intimidade das partículas, consegue apressar os meios de comunicação cada vez mais, através de muitas descobertas, mas ainda tem grandes dificuldades de entender a vida espiritual, grande dificuldade em entender as palavras de Jesus, em ter com o próximo atitudes fraternas. Ou seja, todos nós estamos nesta maravilhosa escola que é a Terra, com caráter de hospital, todos nós aqui internados e matriculados para o nosso aperfeiçoamento. E isto é maravilhoso, porque dá grande esperança para todos nós. Os nossos erros de agora não são olhados pela espiritualidade superior com julgamentos fatalistas. Nós somos hoje o resultado do nosso ontem, e amanhã seremos o que plantarmos hoje.
Os espíritos superiores, quando nos olham como um todo, vendo as causas das angústias e das reflexões do momento, porque conseguem vislumbrar nosso passado e sabem também das nossas tendências no futuro, olhando o potencial que carregamos. Foi por isso que Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, demonstrando ainda o potencial que nós temos dentro de nós, que dentro da marcha evolutiva conseguiremos descobrir a verdade. E esta verdade paira no ar, esperando somente a nossa razão. Quando nossa razão despertar, quando nós despertarmos do sono espiritual que ainda estamos, nós teremos um contato com a verdade. E como o próprio Jesus disse, aqueles que estão com a verdade ouvem a minha voz. Aí nós entenderemos a água que mitiga a sede para sempre e o pão que sacia a fome eternamente. Nós estaremos já com a consciência desperta. Mas a doutrina espírita, como revelação que é, como o próprio cristianismo redivivo, não se prende a dogmas, a simbolismos, a crendices. É uma doutrina que traz a fé raciocinada, como comentamos. É a doutrina que faz com que nós possamos viver a nossa fé em nosso dia a dia. Quando Jesus falava a respeito do reino dos céus, ele não estava falando de um reino dos céus que está preso nas paredes de um templo. Está em nosso coração e nas esferas superiores da existência. Quando nós ampliarmos nossa consciência, nós nos vincularemos a esta verdade universal que existe para todos nós. Os templos são muito importantes, as religiões são muito importantes, elas são escolas do Espírito, e a glória de Deus deve ser cantada e exposta através de vários pontos de vista e de entendimento. Mas o verdadeiro templo é o coração. É lá que nós devemos trabalhar, é lá que nós devemos modificar. E a doutrina espírita nos dá todos os elementos, através do estudo das leis naturais, para entendermos como devemos modificar o nosso coração. Por que, por exemplo, devemos amar? Por que devemos perdoar? Por que devemos sermos fraternos? Ora, para que as nossas atitudes não sejam atitudes impensadas, para que nós nos libertemos dos sentimentos imediatistas, para que nós realmente nos vinculemos ao nosso próximo através de bases seguras. E essas bases seguras são o amor e a fraternidade. Então, é uma doutrina eminentemente educativa. A doutrina espírita proporciona uma educação como nunca antes vista na humanidade, porque faz nós vivermos o nosso presente, sem esquecermos do ser espiritual que somos e que progride eternamente. E isso realmente é maravilhoso para todos nós. Mas hoje nós vamos falar a respeito dos 5 pilares fundamentais da doutrina espírita. Esses pilares devem ser raciocinados por nós de uma maneira de muita responsabilidade, porque sempre que falamos da doutrina espírita, temos que falar com muito respeito, com muita responsabilidade. Temos que falar da doutrina espírita com amor, porque ela provém do amor das esferas superiores e do amor do próprio Mestre, que enviou os missionários para a Terra para o nosso crescimento. As revelações fazem o ser humano crescer um pouco mais, faz eles dar um impulso evolutivo em sua própria existência. Não fosse a enxertia divina em nossas vidas, a nossa evolução iria se processar de uma maneira muito lenta.
porque nós ficaríamos muito mais tempo nos erros, muito mais tempo nos equívocos, e não conseguiríamos realmente dar grandes avanços. As revelações têm essa finalidade, de dar um impulso espiritual, respeitando também o tempo de cada um, bastando o raciocínio da fé. Mas antes nós vamos falar um pouco deste grande missionário, desse espírito provindo das esferas superiores, Allan Kardec, que teve um pensamento notável, uma das mentes mais avançadas que a humanidade já teve. Ele, quando criança, estudou, por exemplo, no Instituto de Verdun, na Suíça, um instituto que tinha um método educacional extremamente avançado para a época, a educação através do amor. E quando ele, jovenzinho, foi estudar neste instituto, o mestre Pestalozzi, ao ver o potencial daquele menino, quando ele saía em viagem, deixava-o cuidando da classe, substituindo o mestre, para vocês verem a mente de Allan Kardec. Algumas informações na própria codificação espírita nós temos a respeito das outras encarnações de Allan Kardec. Ser o personagem das outras encarnações, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem que ser informações extremamente certas. Hoje se fala muito de reencarnações, nós temos que cuidar bastante disso, porque tem muitos imperadores, muitos faraós reencarnados, não tem nem tanta pirâmide para tanto faraó que tem reencarnado. E nós temos que tomar cuidado com essas ilusões. Mas 2 encarnações foram ditas na própria codificação espírita. Allan Kardec provém este nome, esse pseudônimo usado pelo codificador, foi sugerido pelos espíritos da codificação, para que ele usasse esse pseudônimo, para que ele, com seu nome Hippolyte Léon Denisard Rivail, um nome extremamente conhecido no meio acadêmico, no meio social francês, não trouxesse uma importância mais do seu nome do que pelas obras da codificação. Então, os espíritos sugeriram que ele utilizasse Allan Kardec. Allan Kardec era o nome de um sacerdote druida. Era o nome de um sacerdote druida que já começava ali nesse espírito maravilhoso, começava ali os primeiros relampejos de uma espiritualização muito grande. Os druidas eram sacerdotes dos celtas, do povo celta. Eles traziam o amor à natureza, eles traziam a cura através de si mesmo, não seguiam nenhum escrito religioso, mas eles se libertavam, tinham um pensamento liberto, e eles cultivavam a natureza, elementos de saúde para a sociedade, para si mesmo, e exaltavam a própria vida. Era um pensamento dos sacerdotes celtas. Então, realmente, Allan Kardec era um desses. Muitos governantes, muitos cientistas da época, muitos pensadores pediam conselhos aos sacerdotes druidas. Era um povo com bastante questão espiritual em si mesmo. Vejo que esse espírito já começou a ter um pensamento livre desde que ele era um sacerdote druida. Desde que ele era um sacerdote druida. Depois ele se reencarnou como Jan Hus. Jan Hus foi um reformador. Ele seguia a proposta de Johann Wycliffe. Ele foi um dos reformistas. E quando ele trazia as reformas, as teorias reformistas, ele foi levado à fogueira, através de um tronco de carvalho, foi queimado. Jan, em sua língua, queria dizer pato. Então ele falou, quando estava sendo levado à fogueira: hoje vocês queimam o pato,
Mais para frente, daqui 100 anos, virá um cisne que vocês não conseguirão queimar. Foi quando apareceu Martinho Lutero e fez os cismas da igreja, fazendo com que o pensamento se tornasse um pouco mais livre, mais liberto dos dogmas. Mas depois reencarnou-se como Allan Kardec. Allan Kardec veio após 2 fases importantes de França. O iluminismo, que enterrava o passado, as teorias do passado, e depois a Revolução Francesa, veio Allan Kardec para poder então ter um pensamento diferente daqueles que estavam seguindo os poderes dogmáticos da época. Era um pensamento libertador, era um pensamento de um cientista, era um pensamento de uma pessoa que se rendia à evidência dos fatos e que tinha realmente uma criatividade, um pensamento muito mais distante daquele povo que lá estava. Falava várias línguas, 5, 6 línguas, que ele utilizou inclusive para critérios para expor a doutrina espírita. Porque quando ele distribuiu os questionários que estão no Livro dos Espíritos, Revistas Espíritas e Livro dos Espíritos, ele distribuiu questionários através de vários médios que não se conheciam na Europa, critérios de cuidado tomados por Allan Kardec. E também utilizou-se de espíritos que eram com pouco aculturamento, com alguns jovens que não podiam manipular as respostas. E também um dos critérios foi este: como ele falava várias línguas, ele mesmo fazia pergunta em várias línguas, até línguas mortas, perguntas mentais, e os espíritos sempre respondendo através do desenvolvimento da psicografia. Então veja, a doutrina espírita é cercada de razão e de bom senso. Allan Kardec só colocava nas obras da codificação aquilo que era exaustivamente testado por ele mesmo. E as respostas no conteúdo, não obstante a forma, eram as mesmas. Ele era um cético até os 50 anos, mas ele era um cético responsável e honesto, que se rendia à evidência das provas. Então, à medida que foram os espíritos providencialmente, por uma providência das esferas superiores, foram dando o ensinamento doutrinário, Allan Kardec foi realmente tomando corpo em seu raciocínio a respeito da própria codificação espírita e finalizou a doutrina espírita em determinada época com bases de segurança, diretrizes de segurança que nós temos que observar até hoje. São diretrizes que nós já temos prontas e que nós temos que somente vivenciá-las e revivenciá-las nas casas espíritas. Mas o primeiro pilar da doutrina espírita é das mais notáveis no conceito teológico da humanidade. Quando ele pergunta, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Não pergunta quem é Deus. Retira aquela visão antropomórfica do Criador, fazendo com que o Criador se torne universal, não somente vinculado às nossas querências, às nossas ansiedades, mas se torne a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Então, hoje em dia, nós, pelos próprios ensinamentos doutrinários, vamos perceber que nós conhecemos Deus por suas obras. Nesse nível espiritual que nos encontramos, conhecemos Deus por suas obras. Quando muito? Porque muitas pessoas veem a obra de Deus por todos os lados e não reconhecem Deus. Não reconhece a beleza do Criador, não reconhece que Ele está desde a larva até o arcanjo que está na vida espiritual superior. Nós todos estamos mergulhados em seu amor infinito, em sua justiça perfeita, submetidos às suas leis. Mas aí o Livro dos Espíritos faz um estudo muito interessante.
Aonde está escrito as leis de Deus? Muitas pessoas vão pensar no livro tal, no livro tal. Não. Está escrito em nossa consciência. Está em nossa consciência. É aquele reino dos céus que nós comentamos. E à medida que nós despertamos para as leis de Deus, nós vamos encontrando o ser espiritual que somos. E estaremos aptos a progredir no raciocínio da fé. Então, realmente, Deus acessa nossas consciências. Ele sabe o que nós pensamos e sentimos. Ele sabe as nossas verdadeiras intenções, porque é exatamente isso que nos coloca em suas leis imutáveis, fazendo com que nós possamos crescer através de nossas próprias realizações. Muitas pessoas acham que basta pedir e continua vivendo da forma que acha que tem que viver. Não, nós temos que conversar com Deus dentro de nós, para nos dar coragem, paciência e resignação, para que nós possamos fortalecer o nosso ideal de espírito, para que nós possamos crescer verdadeiramente através de atitudes novas. E essas atitudes novas, nós teremos um mérito da nossa ação, que é a paz. Muitas pessoas perguntam ou desejam, nós precisamos de paz, mas para ter paz, dentro de uma lei chamada ação e reação, ou causa e efeito, é a mesma coisa. Nós vamos ter paz se proporcionarmos a paz. Teremos perdão se proporcionarmos perdão. Teremos amparo se ampararmos. Porque se não ampararmos, teremos na contrapartida dessa lei, na volta dessa lei, a demonstração de como é não ser amparado. E entenderemos que deveremos amparar. Certa vez, Chico Xavier foi perguntado por uma senhora, falando assim, Chico, nós precisamos de paz. E ele falou, não, minha irmã, nós precisamos de pá. Ou seja, nós precisamos trabalhar muito dentro de nós, realizar as nossas obras interiores. Como Paulo tão bem disse, o bom combate, combater as paixões interiores e inferiores que trazemos dentro de nós para podermos crescer verdadeiramente. Não é o dirigente da casa, não é o médium, não é o padre, não é o pastor, não são os familiares, somos nós mesmos. Nós é que somos responsáveis pelos passos que damos. E as leis de Deus, estando em nossa consciência, coloca a nossa verdade perante o plano espiritual, fazendo com que as leis imutáveis do Criador venham ao nosso encontro para nos levar para o equilíbrio. Então Deus nos leva sempre para o equilíbrio. Quando nós remamos contra a maré, nós sofremos, porque estamos contra as próprias leis universais. Mas será um castigo de Deus? Deus está nos castigando? Não, Deus não castiga ninguém, Deus é amor. Já não existe mais aquele Deus antropomórfico que falamos, já não existe mais aquele Deus vingativo e ameaçador. Existe Deus amor, que através das suas leis de recuperação de todos nós, nos faz crescer. Tudo aquilo que o homem não fez, foi Deus quem fez. Está lá em Livro dos Espíritos. Nós temos que entender que estamos sob o seu fluxo criador, porque ao nos criar, Ele ampara e protege a sua criação. Nós não estamos soltos em nossa própria vida, nós estamos submetidos às leis extremamente justas e amorosas. Então, esse Deus que a doutrina espírita traz, é o Deus que será descoberto, por exemplo, no futuro pela ciência, pela própria ciência. Deus também não acredita naquela entidade superior que é um homem, que é uma figura de um homem.
A ciência acredita nessa inteligência suprema do universo. Mas a ciência tem o seu tempo de desenvolvimento. Muitos cientistas agora estão descobrindo Deus. Existe um ramo da ciência que está surgindo, não é nem um ramo, é um grupo que reúne várias disciplinas científicas nela mesma. Quem quiser ver a respeito disso, está nas plataformas do YouTube, chama-se Design Inteligente, onde os cientistas reconhecem a complexidade da própria vida, que jamais poderia ser feito pelo acaso. O acaso não faz nada, o nada não é nada. Então, os cientistas já analisam, por exemplo, as questões da biologia, as questões da química, da matemática, que tudo segue um padrão matemático. Existe um teorema, por exemplo, da matemática chamado Teorema de Fibonacci, onde existe simetria entre as formas. Em todos os lugares existe essa simetria, até nas galáxias do universo. Foi falado, por exemplo, daquele número π, o número π, o número de ouro que falam na matemática, que várias dimensões do nosso corpo dá exatamente o número π. Foi falado, por exemplo, na biologia, a respeito das qualidades do DNA. O DNA é um código. Todos nós temos no interior das nossas células. É um código, e somente mentes inteligentes fazem códigos. O nada não faz um código tão perfeito. Darei aqui uma pequena descrição de como o DNA funciona. O DNA, bem simplesmente, o DNA vem enrolado, com milhares de informações. De repente, vai uma máquina celular, desenrola o DNA. Depois vem o RNA mensageiro, copia as informações. Aí vem uma outra máquina celular, leva o RNA mensageiro para dentro de um sistema chamado ribossomos. E o ribossomo se fecha, e ao se fechar vem uma outra máquina celular, decodifica as informações e transporta em proteína. Depois vai outra máquina celular, pega aquelas informações e leva para onde tem que levar, exatamente sincronizado. Os cientistas não sabem explicar por como essa sincronicidade existe. O nada não é sincronizado. O nada é o caos, não é? Então, os cientistas estão com muitas lacunas hoje em dia, conforme a ciência avança. Então, antigamente, a célula era somente uma membrana aquosa. Não se sabia das organelas, não se sabia dos micro-organismos, dos mini-órgãos que tem dentro da própria célula, das máquinas celulares. Não se sabia nada. Bastou a ciência avançar um pouquinho, com a descoberta dos microscópios eletrônicos, para se ver que a célula é esta maravilha, esta composição completamente regulada. As membranas celulares têm umas passagens na membrana celular que capta elementos para que a célula possa manter-se viva, não é? Energia, alimentos, etc. E se fecha quando já deu conta de tudo que precisava. O nada não faz isso. Somente mais uma observação, que os cientistas estão chegando à conclusão sobre Deus. Existe uma questão chamada flagelos bacterianos. Vocês já viram uma bactéria no microscópio? Ela não tem um flagelo que faz assim? Uma caudinha que faz ela se movimentar através do corpo? Os cientistas com microscópio eletrônico foram observar esse flagelo e viram que tem roldanas perfeitas, como a mais perfeita máquina feita pelo homem, para que o flagelo destruidor bacteriano possa se movimentar. Então, eles não sabem como isso é feito. Certa vez, eu vi um astrofísico fazendo
palestra, ele dizia assim: eu fico admirado com os religiosos. A pessoa tem uma enfermidade e se cura. Quando ela se cura, ao invés dela agradecer o esforço dos cientistas, dos centros de pesquisa, dos avanços científicos, agradece a Deus. Pelo amor de Deus, ele disse. Quer dizer, ele mesmo tinha Deus no coração, não é? Então, veja, nós somos muito imperfeitos ainda. Os nossos pontos de vista, as nossas avaliações são muito imperfeitas. À medida que o homem for crescendo através de sua marcha evolutiva, ele perceberá estas questões. Mas o segundo ponto principal da doutrina espírita, segundo pilar, vamos dizer assim, é a imortalidade da alma. Nós sabemos que a imortalidade da alma é um dos aspectos mais consoladores da doutrina espírita, porque aquela pessoa que crê na imortalidade, ou que tem certeza da imortalidade, melhor ainda, não é? Essa pessoa, ela vai tornar as suas atitudes presentes muito mais responsáveis, se libertará do impulso, das atitudes impulsivas, entenderá realmente que ele é o responsável por seu destino, o autor do seu destino, e que a evolução se processa muito além da matéria, muito além da matéria. Nada morre, e a morte é uma porta que se abre para a realidade eterna. Vir à terra e da terra sair. Então eu me lembro sempre de Leon Denis, quando fez o prefácio do livro Depois da Morte. Ele falou uma parte tão importante ali, uma análise que ele fez, que vale a pena nós notarmos esta análise. Ele disse assim: vi deitadas sobre camadas de pedra e de areia as cidades famosas da antiguidade, Cartago com seus brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, necrópolis que dormem o sono de 20 séculos, que outrora foram formigueiros humanos e que hoje são ruínas desertas. Por lá vi desfilar as paixões, ódios, ambições, chefes de impérios, crianças ou heróis, o homem comum, que agora passavam diante de mim como sombras efêmeras, com aspectos truanescos e desagradáveis. Foi então que meditei nas conjunturas que os arrebataram e pude perceber que no silêncio de suas vozes a natureza parecia continuar a cantar. Seus lábios emitiam sons, o corpo se agitava com calor natural da vida, a natureza pulsava de seus corações. E eu me vi desperto, caminhando em um estado de apatia, de indiferença e de aniquilamento verdadeiramente desastroso. Foi então que percebi que aquele ser que ali jaz, logo mais estará desperto, caminhando, para provar que a vida triunfara depois da sepultura vazia. Vejam que análise de Leon Denis. Realmente, todos nós observamos fotos antigas, fotos do início do século XX, por exemplo, e pensamos, todos já estão desencarnados, alguns estão reencarnados. Vemos fotos antigas de todos nós e vemos aqueles que já retornaram para a vida espiritual. A nossa família na vida espiritual é muito maior que a família terrena. Nós estamos aqui cumprindo nosso estágio, mas a família lá é muito maior. Inclusive, existem espíritos que foram nossos pais, nossas mães do passado e que não necessariamente reencarnaram conosco nesta vida e hoje são amigos espirituais. Todos nós nos reencontraremos, porque os que se amam nunca se separam. Todos os parentes se reencontrarão. Alguns parentes vão gostar, outros nem tanto, mas todos os parentes se reencontrarão na vida espiritual. O fato é
que quando nós temos alguém que retornou, nós temos que emitir pensamentos saudáveis, pensamentos em que teremos a certeza de que mesmo aqui da terra, nós ainda, através do nosso entendimento, podemos fornecer grande ajuda para aqueles que partiram. Porque o pensamento para os espíritos é muito incisivo, é muito importante. Eles sentem muito o pensamento porque estão revestidos do perispírito. E o perispírito é todo sensação. Então, quando nós pensamos em alguém que já está na vida espiritual, não devemos pensar no momento do desencarne. O momento do desencarne é o motivo para desencarnar. Todos nós precisamos de um motivo para desencarnarmos, não? Então, o motivo foi aquele. A pessoa é muito mais do que aquilo. Muito mais. Então, não devemos pensar no acidente, não devemos pensar na enfermidade, às vezes prolongada, não devemos pensar no velório, devemos pensar naquela pessoa, os momentos bons que nós tivemos com ela, para emitir pensamentos saudáveis, que a pessoa haverá de sentir como se fosse uma brisa refrescante das suas aflições. Emmanuel costumava dizer: berço e túmulo são simples marcos de uma existência para outra. Então, a imortalidade, ela é realmente um dos pilares mais consoladores da doutrina espírita, como se comprova através da comunicabilidade dos espíritos, que é um dos pilares também. A comunicabilidade dos espíritos, ela traz mensagens reveladoras, algumas familiares. Hoje em dia, nós falamos dos cientistas, né? Hoje em dia, os cientistas estão comprovando também, através de várias experiências, nas experiências de quase morte, a respeito da imortalidade. Eles perceberam que o indivíduo, quando tem uma experiência de quase morte, uma EQM, ele vê as mesmas questões geralmente, né? A grande maioria vê os túneis, vê luzes, e os cientistas materialistas dizem assim: isso são alucinações dos estertores da morte. Mas só que eles não conseguem explicar, porque o avô da pessoa vem pelo túnel e fala: pode retornar, meu filho, que não é sua hora ainda. Então tem essa lacuna. Mas eles começam a perceber que a pessoa que retorna quando ele estava com o metabolismo bem baixo, quase desencarnando, já não estava mais ligado para o corpo, e retorna, essa pessoa relata o diálogo dos médicos, o diálogo dos familiares, as expressões de amor que recebeu, relata tudo, o que comprova que o espírito conserva sua memória quando está fora do corpo. Fora os estudos de Allan Kardec, mas não precisava tanto estudo assim, bastava ir ali na casinha humilde de Uberaba, lá em Chico Xavier, em 75 anos de mediunato, 40.000 mensagens particulares, com 100% de acerto. Muitas pessoas tinham que procurar em cartórios, familiar que recebia a comunicação, porque eram bisavós, tataravós, que a própria parente do comunicante não conhecia. Mas 100% de acerto comprovado por um estudo feito por doutora Marlene Severino Nobre, da Associação Médico Espírita, um estudo muito bonito que ela fez a respeito das comunicações através de Chico Xavier. Mas na casinha de Chico Xavier, do Grupo Espírita da Prece, vinham pessoas, 1.000, 2.000 pessoas, muitas não conseguiam se adentrar à casa e realmente vinham pessoas do grupo entregar a mensagem na rua. Fulano, ciclano, familiar de tal, a pessoa recebia a mensagem. Então é a questão da imortalidade da alma. E que como Leon Denis disse em sua mensagem, de que adianta tantas experiências na nossa vida, se tudo acaba no mármore frio de uma campa? Não tem sentido. Seria desdenhar da inteligência do próprio Criador. A vida é um continuar,
A vida é um progresso constante. E a mediunidade, através dos seus vários aspectos, estudou a imortalidade e provou a imortalidade. Allan Kardec foi tão criterioso, lançando o livro dos médiuns, que é uma verdadeira cartilha sobre a mediunidade, que lá nós encontramos um aprofundamento espetacular. Leiam o livro dos médiuns, vão ver que maravilha que é. Mas a mediunidade em si sempre fez parte dos seres humanos, é inerente aos seres humanos, sempre fez parte da história humana. Mas coube a doutrina espírita dar a verdadeira conotação à mediunidade, dar o verdadeiro sentido de amor e de fraternidade e de serviço ao próximo, para que o indivíduo receba aquela questão da mediunidade com disciplina e com instrução. Aí está a doutrina espírita, onde as vozes dos céus vieram revelar para nós a verdadeira existência, que é a existência espiritual. Um outro pilar da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. A pluralidade dos mundos habitados está sendo também estudado muito hoje em dia, onde se detectou 5.005 planetas semelhantes à Terra. Os cientistas, através dos telescópios espaciais. Mas nossa galáxia, 200 a 400 bilhões de sóis, com os planetas gravitando em volta, em torno, em sua zona habitável, podem ter o mesmo número de planetas semelhantes à Terra. Mas eles estão procurando planetas que sejam factíveis de vida como a nossa. Mas o Espiritismo vai além. Ele fala, por exemplo, na pergunta número 36 do Livro dos Espíritos: existem lugares vazios do universo? Não existe lugares vazios. Eles escapam aos vossos entendimentos e às suas observações. Ou seja, nós não temos nem tecnologia, nem merecimento para entender as grandes comunidades espirituais que nos cercam. Allan Kardec, através dos espíritos da codificação e através de vários livros, por exemplo, de Chico, Humberto de Campos, relatou várias questões das existências espirituais em outros planetas. Maria João de Deus, o segundo livro da obra mediúnica de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, também relatou a vida em outros planetas. Ou seja, não existe lugares vazios no universo. Eles estão em outras frações do espaço-tempo, em outras dimensões, em outras manifestações da matéria, onde os cientistas um dia descobrirão, porque a ciência também é uma revelação para a Terra, mas as revelações espirituais estão sempre um pouco mais à frente. Eles revelam para que o homem busque, e através do tempo ele irá encontrar realmente estas questões. Assim ele comprovará também a imortalidade da alma, comprovará também a comunicabilidade dos espíritos, e as ciências, quanto mais evoluem, comprovarão a grandeza do próprio Criador, que o homem sequer consegue mensurar em sua totalidade. Então vejam, nós estamos cercados de um dinamismo da própria vida. A vida é dinâmica. A vida não é um fatalismo. A vida é uma sequência lógica e inteligente, para que um dia todos nós, em nossos processos evolutivos, façamos parte da própria criação, onde nos tornaremos co-criadores também do universo, desde espíritos primitivos até espíritos co-criadores. Quem quiser ler a respeito, está lá na Escala Espírita, em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, está também lá escrito essas questões evolutivas que comentamos. Mas diante de tantas benesses dadas pelo Criador, nós gostaríamos de encerrar com uma prece de agradecimento. Uma prece onde nós vamos realmente sentir Deus em nós, que nós conversamos no silêncio das nossas almas,
sentir a beleza da vida que nos cerca, desde aquele que sofre na reabilitação necessária, até aquele que precisa expor em sua existência novos valores. Então nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito, a Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, o governador de nosso planeta, e aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras, também pelos momentos felizes que nos soerguem das quedas da caminhada, dadas pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, dando-lhes paz, amor, resignação e perseverança. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos, nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Possamos compreender que por detrás de cada vicissitude educativa existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Sê conosco, Jesus, auxilia-nos a caminharmos junto a Ti. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o Teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se Seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde seja feita a Tua vontade. Que assim seja. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.